Bem-vindos. Olha, já alguma vez sentiram aquela frustração quando uma ideia que parece ótima, um projeto, começa, pronto, a perder gás, a ficar preso numa teia de, sei lá, procedimentos, reuniões, aprovações? Pois, é uma sensação muito comum. Parece que a estrutura que devia ajudar, às vezes, acaba por ser um obstáculo, não é? Exatamente. É uma tensão que existe em muitas organizações e é precisamente disso que vamos falar hoje. Vamos mergulhar num texto que acho bastante interessante, do Edson Zogby. Já é de 2008, mas Uhum. chama-se Técnica X, Burocracia, igual a como ter mais resultados. E Hum, apesar da data, parece que toca em pontos que continuam super atuais. Sem dúvida. E essa sensação de atolar, como dizias, é quase universal, não é? Hum, Numa empresa, numa instituição pública, sim. até num projeto pessoal mais estruturado. Encontrar o equilíbrio certo entre a ordem, o controlo e a necessidade de criar, de fazer, de inovar, é um desafio permanente. É isso. E a nossa missão aqui, digamos, é explorar a fundo essa visão do Zogby, ver como é que ele acha que este conflito ou desequilíbrio entre a técnica e a burocracia aparece e, mais importante, que consequências é que ele vê. Certo. E é bom sublinhar que a nossa conversa vai mesmo focar-se só nas ideias que estão neste excerto específico do Zogby. Sim, vamos analisar o que ele nos diz pela lente que ele próprio nos dá. E ele oferece uma imagem muito, muito poderosa para pensar nisto, uma metáfora central bastante visual. Vamos então analisar esta perspectiva dele. Força. Qual é essa imagem? É de um ovo. Parece simples, mas ele usa de uma forma, acho eu, genial para explicar uma dinâmica que é complexa. Um ovo. Interessante. Como é que funciona? Bem, ele começa pelo centro, pela gema. Para o Zogby, a gema é a essência, é o know-how, o saber fazer. Tanto o conhecimento explícito, aquele que se escreve, que se ensina, Uhum. o formalizado. Isso, como também o conhecimento tácito, aquele mais intuitivo que vem da experiência, sabes? Representa a técnica pura, a capacidade de gerar valor real, produtos, serviços, soluções. Não importa a área, política, negócios, sociedade, é o núcleo criativo. Ok, a gema é a técnica, o saber, percebido. Depois, à volta da gema, temos a clara. Certo? E a Clara seria o quê nesta metáfora? Na visão dele, a clara é o que alimenta e suporta a gema. Simboliza o trabalho concreto, o esforço de quem, como ele diz de forma muito expressiva, põe a mão na massa. Ah, ok. As equipas, as pessoas que executam. Exatamente. São as pessoas que pegam na ideia, na técnica da gema e a transformam em algo real. É o trabalho persistente que resulta em tudo o que usamos e vemos. Comida, casas, carros ou software no computador. A execução, o fazer acontecer. Percebo. Portanto, gema e clara juntas são o conteúdo essencial, o que realmente interessa no ovo. O valor. Precisamente. O conteúdo vital. E depois, claro, vem a casca. A casca. Imagino que seja aí que entra a burocracia. Exato. No modelo do Zosby, a casca é a burocracia. Mas atenção, ele não começa por diabolizá-la. Pelo contrário, ele reconhece que ela tem uma função essencial. Que é proteger o conteúdo, suponho. Isso mesmo, proteger a gema e a clara. É preciso alguma estrutura, regras, procedimentos para dar segurança, para dar ordem. A questão que ele levanta não é se a casca deve existir, mas sim a sua proporção. Ah, a proporção. E é aí que a análise dele se torna mais crítica, imagino. É exatamente aí. Ele sugere algo bastante provocador. Diz que a casca, a burocracia, idealmente devia representar menos de 0,5% do conteúdo total do ovo. Menos de 0,5%. Uau, isso é mesmo muito pouco. Uma camada fininha. Fininha, mas resistente e funcional. Essa é a ideia. O problema que ele identifica, e que, pronto, parece que ainda hoje faz sentido, é o crescimento desmedido dessa casca. Uhum. Ele fala em ovos com cascas mais espessas que o conteúdo. Quer dizer, a estrutura começa a pesar mais do que aquilo que devia proteger e facilitar. E essa inversão de proporções, imagino, tem consequências graves, segundo ele. Tem consequências diretas, sim. Quando a casca engrossa demais, a burocracia deixa de ser um suporte e, bem, passa a ser um entrave. Ele usa uma imagem forte. Diz que a burocracia excessiva pode matar grandes ideias de fadiga. De fadiga. Gosto dessa expressão. É muito visual.
É, o processo para levar algo em frente torna-se tão difícil, tão desgastante, que a energia criativa, a vontade de fazer a gema e a clara acabam por se esgotar. Aquilo que era proteção vira uma prisão. Precisamente. Todo o esforço necessário para, como dizias, dar a volta à estrutura, preencher papéis, conseguir aprovações de N pessoas, ir a reuniões sem fim, isso consome o tempo e os recursos que deviam ir para a substância, para o projeto em si. Se desvia o foco completamente. A casca, em vez de ajudar o conteúdo, acaba por asfixiá-lo lentamente. E o Zogby não fica só na teoria, ele dá exemplos muito concretos disso. Exemplos que infelizmente acho que todos reconhecemos de alguma forma. Sim, e esses exemplos tornam a metáfora ainda mais clara. Ele fala, por exemplo, de hospitais onde há mais funcionários administrativos do que médicos e enfermeiros. Pois, mais casca do que gema e clara, que são essenciais para o objetivo do hospital, que é tratar pessoas. É um desequilíbrio óbvio. Completamente. A estrutura de suporte maior que a atividade principal. Outro exemplo que ele menciona é na gestão política. Descreve cenários onde se tomam decisões sem o apoio de especialistas que estudem a fundo os problemas e proponham as melhores soluções para a sociedade. Ou seja, existe a estrutura de decisão, a casca política, mas falta a gema, o conhecimento técnico especializado, para informar bem essas decisões. Para serem robustas. E as decisões acabam por ser talvez um pouco ocas, desligadas da realidade técnica. Podem tornar-se, sim, desligadas da base técnico-científica necessária. E no mundo das empresas, qual é o exemplo dele aí? E aí ele aponta o dedo às reuniões intermináveis. Aquelas reuniões que, na visão dele, acabam por ser um desrespeito pelo conhecimento profundo dos especialistas. Como assim? Um desrespeito? Ele critica aquela ideia de que alguém que passou décadas a dominar um assunto consegue, de repente, passar toda essa sabedoria numa apresentação rápida, nos slides, entre cafés. Ok. A pressão para simplificar tudo excessivamente. Exato. A estrutura da reunião, a formalidade, a necessidade de resumir tudo em bullet points. Isso acaba por se sobrepor à valorização real e ao aproveitamento da gema do conhecimento que está ali. Quem nunca sentiu isso, não é? Aquela reunião que podia perfeitamente ter sido um e-mail. Ou, se calhar, nem isso. Pois é, essa crítica às reuniões toca num ponto nevrálgico de muitas organizações hoje em dia. O tempo que passamos a coordenar, a alinhar, que são funções da casca, pode facilmente ser mais do que o tempo a criar e a produzir as funções da gema e da clara. E quando juntamos estes exemplos todos, qual é o panorama geral que o Zogby pinta? Quais são as implicações mais vastas? Bem, ele liga diretamente esta desproporção, esta casca grossa, à ineficácia nos negócios, ao aparecimento de notícias que ele chama de ridículas. Ridículas? Como assim? Talvez ele se refira a decisões ou situações públicas que nos parecem absurdas, precisamente por estarem desligadas da lógica técnica ou prática, coisas que não fazem sentido quando olhamos para a realidade. Percebo. E mais alguma consequência? Sim, ele fala também em soluções precárias apresentadas pelos governos. A ideia por baixo disto tudo é sempre a mesma. Quando a estrutura burocrática é demais, ou pior, quando, como ele diz, só existe a casca. Uma estrutura oca, sem conteúdo técnico a sério. Sim, exatamente. Aí os resultados são sempre invariavelmente maus. A estrutura passa a existir por si mesma, desligada do propósito original, que era servir a gema e a clara. Ok, o cenário é bastante negativo quando a casca domina. Mas ele oferece alguma alternativa? Algum cenário positivo? E sim, e isso é muito importante para perceber a visão completa dele. Ele não é de todo um anarquista organizacional. Ele contrasta este cenário negativo com o seu oposto. Ele diz que quem já trabalhou em sítios onde a casca da burocracia está bem dimensionada, fina, funcional, consciente do seu papel, viveu uma realidade completamente diferente. E como é essa realidade? O que acontece quando a casca está no sítio certo? Nesses casos, ele descreve um ambiente onde as coisas aceleram. É interessante esta ideia de aceleração, não é? Sim, muito. O que é que caracteriza esse ambiente, além da aceleração? Ele fala em equipas que ganham capacidade de se auto-organizarem, onde as pessoas se dedicam visceralmente aos projetos. Visceralmente é uma palavra forte. Sugere um empenho enorme. Exato. Um envolvimento profundo, apaixonado, que se calhar só é possível quando não se está sempre a lutar contra a estrutura, contra a casca.
E os resultados, claro, acompanham. Ele menciona rentabilidade, interesse renovado nos projetos. Faz sentido. Ou seja, quando a proporção casca-conteúdo está correta, a estrutura não só não atrapalha, como até pode potenciar a execução. A casca cumpre a sua função. Protege, facilita e deixa a gema e a clara florescerem. Ok, então, tentando resumir a tese principal do Zogby neste excerto, para ter mais resultados, o segredo está em reequilibrar a relação entre a técnica gema e clara e a burocracia, a casca. Exatamente. A crítica não é à estrutura em si, mas ao seu exagero, à sua tendência para se tornar um fim em si mesma e esquecer-se que existe para servir o conteúdo. Precisamente. Aquele número, o tal de menos de 0,5%, se calhar é mais simbólico do que uma regra rígida, mas serve para sublinhar isso mesmo. Precisamos de uma burocracia mínima, mas eficaz. E a conclusão dele Direta. é direta e não deixa dúvidas. Com uma casca demasiado grossa, ou pior, só com a casca não se chega a lugar algum. Isto leva à discussão por um plano muito prático, não é? Sim, leva-nos a pensar como é que as organizações que conhecemos, onde trabalhamos ou que observamos de fora, como é que elas estão a gerir este equilíbrio? Será que estamos a construir cascas tão grossas que sufocam a inovação, a produtividade? Ou pelo contrário, será que às vezes a estrutura é tão frágil que não protege nada? Também pode acontecer. Também. A forma como desenhamos esta relação, segundo o Zogby, é absolutamente determinante para o sucesso ou o fracasso. É, sem dúvida, uma imagem poderosa para avaliar organizações. Esta análise do texto do Edson Zogby deixa-nos com esta metáfora do ovo como uma ferramenta quase de diagnóstico. Uhum. A vitalidade de um sistema, qualquer empresa, governo, projeto, depende, nesta visão, de um equilíbrio muito delicado. Uma burocracia, a casca, que protege sem sufocar, Exato. permitindo que o conhecimento, a gema e a execução, a clara, possam florescer à vontade. O excesso de casca ou uma casca oca leva à paralisia, à ineficácia. Manter a casca fina, forte e ao serviço do conteúdo parece ser a chave. Perfeito resumo. E talvez, partindo desta análise do Zogby, que se foca tanto na quantidade de burocracia, na espessura da casca, possamos deixar aqui uma pergunta no ar para reflexão. Sim, Qual seria... o texto não entra muito por aí, mas a metáfora convida a pensar. E a qualidade dessa burocracia? Vamos imaginar uma casca que até tem a espessura ideal, os tais 0,5%. Mas e se os processos dessa casca forem mal desenhados, ineficientes ou simplesmente inadequados ao tipo de conteúdo que estão a proteger? Boa pergunta. Uma casca fina, mas estúpida, digamos. Exato, poderia uma casca fina, mas disfuncional na sua natureza, ser tão ou mais prejudicial do que uma casca que é grossa, mas que até funciona bem nos seus processos internos. É uma excelente questão, sem dúvida. Zogby foca-se muito na proporção, na quantidade. Mas a natureza da própria estrutura, a sua inteligência, por assim dizer, também deve ser crucial. Penso que sim. Uma burocracia inteligente, mesmo que presente, pode ser muito diferente de uma burocracia burra, mesmo que seja mínima em termos de tamanho. Faz todo o sentido. O Zogby dá-nos uma base muito sólida com a crítica ao excesso de estrutura, mas refletir sobre a qualidade e a adequação dessa estrutura, mesmo quando ela tem a proporção ideal, parece ser um passo seguinte natural para quem quer continuar a explorar como é que se otimiza esta relação entre técnica e burocracia para ter mesmo mais resultados. E a imagem do ovo continua a ser um ponto de partida fantástico para essa exploração. Sem dúvida, continua a dar que pensar.